uma análise dos determinantes da destinação de resíduos sólidos no Brasil. Trabalho apresentado no 4º Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável, sobre o eixo temático saneamento, resíduo sólido e meio ambiente, pelos autores Lainara Matos, professora Roselaine Almeida, professor Jonathan Silva e professor Leandro Carvalho. O trabalho está subdividido em 5 sessões. Estima-se que entre 2020 a 2050 a produção de resíduos sólidos urbanos, vai crescer de 2,1 bilhões de toneladas ao ano para 3,8 bilhões de toneladas ao ano, um crescimento de mais de 80%. A principal fonte da expansão da produção de resíduos sólidos é a sociedade baseada no consumo, que teve seu boom com a Revolução Industrial e a utilização de materiais não renováveis, como o petróleo, como matéria-prima, e a produção de plástico. Na gestão de resíduos sólidos é importante entender a diferença entre lixo e resíduo, porque habitualmente se usa o termo lixo para o resíduo sólido. Porém, o termo lixo ele engloba qualquer coisa, o que não tem valor, então o final do ciclo de vida do produto. Entretanto, o resíduo sólido, esse termo implementado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele traz ele como uma possibilidade de ser uma matéria-prima. E esse tema é muito relevante porque o Brasil, em 2025, ele está no centro das discussões sobre mudança climática, porque ele recebe a COP30 em Belém. E a gestão de resíduos sólidos ela é fundamental para combater as mudanças climáticas, preservar fontes de água, não contaminar o solo, entre muitas outras consequências. A falta de coleta e destinação adequada é um dos mais graves problemas enfrentados. Em nações com alta renda, a coleta chega a 90%, já nações com renda baixa, ela é estimada em 48%. O Brasil coleta em média 90% dos seus resíduos. Todavia, desses resíduos que são coletados, 41% são enviados para locais inadequados, como lixões, valas, aterros, queimados, entre outros. Apenas 32% dos municípios brasileiros declaram ter algum tipo de coleta seletiva. E do que é coletado, apenas 8% é destinado para reciclagem. Então, um número bem pequeno. O trabalho teve 2 objetivos: analisar a situação atual da gestão de resíduos entre os anos de 2014 e 2022 e verificar, por meio de um modelo econométrico logístico, as variáveis socioeconômicas que determinam a probabilidade de um indivíduo possuir ou não acesso ao serviço de coleta de resíduos em seu domicílio. Na revisão, primeiro a gente observa as experiências internacionais na gestão de resíduos e, posteriormente, as políticas que o Brasil adota e as dificuldades enfrentadas no Brasil. Primeiramente, nas experiências internacionais, é importante entender o termo de economia circular, que ele é recorrente na discussão da gestão de resíduos sólidos e ele considera que o resíduo sólido urbano como uma matéria-prima reutilizável, que por meio de um redesenho de produto, demandando de um sistema de circuito fechado e colaboração entre múltiplos agentes, pode criar uma cadeia de valor primária e secundária para esse material. Então, o material que antes ele tinha o destino final determinado como lixo, aterros sanitários, lixões, valas, agora ele pode retornar para o ciclo produtivo com um valor agregado. É importante visualizar que esse é um problema enfrentado por vários países, pelo mundo inteiro. Na União Europeia, por exemplo, tem desenvolvido diversos planos, estratégias e políticas públicas para se tornar mais sustentável, justa e resiliente, impulsionada pela economia circular. O Vietnã, por exemplo, a implementação de um sistema de gestão de resíduos orientado para a economia circular, utilizou uma estrutura que
busca, né, regenerar, compartilhar, otimizar, circular, virtualizar e trocar. Na China, o modelo tripartite de governo, coletivos locais, agricultores mostrou resultados positivos por aliar incentivos financeiros com limites de investimento claramente definidos. Já na África do Sul, apesar de possuir uma estratégia nacional de gestão de resíduos sólidos, 90% dos aterros ainda são, 90% dos seus resíduos ainda são depositados nesses locais, causando graves problemas para o meio ambiente e para fontes de água. O Brasil, essas dificuldades não são muito diferentes. Mesmo implementando a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Política Nacional de Saneamento Básico, que dizem, né, que tem seus pilares, a logística reversa, a disposição final adequada, a responsabilidade compartilhada, e que exige que os municípios implementem seus planos de saneamento básico. Como resultado, tem que os municípios brasileiros, apenas 56% dos municípios possuem alguma política de saneamento básico. E 64% dos municípios possuem planos e estratégias municipais traçados para o saneamento básico. E os obstáculos principais enfrentados para efetivar a implementação dessa política estão a fragilidade institucional e a carência de capacidade técnica, falta de fiscalização adequada, insuficiência de recursos financeiros e baixo engajamento social em questões ambientais. Existe um aparato legal, a existência de um aparato legal, na verdade, embora necessária, que é o primeiro passo, ela não tem sido suficiente para superar os desafios estruturais que impedem que a plena implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil. Então, mesmo com o arcabouço, ainda não é possível 100% do que se foi traçado ser concluído. Como metodologia, o trabalho ele usou duas fontes de dados principais. O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, com dados de 2014 a 2022, e a Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílios, a PNAD de 2015, que é fornecida pelo IBGE. No modelo econométrico, utilizou-se como variável dependente se o indivíduo possui ou não possui coleta de resíduos sólidos na sua residência. E como variável explicativa, se é um local urbano ou rural, renda e anos de estudo, cor, raça, sexo, e como modelo econométrico que considerou a ausência de uma orientação hierárquica entre as alternativas disponíveis, optou pela utilização do modelo logaritmo-multinomial. Como resultado na análise descritiva, os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento indicaram o percentual de municípios que efetivamente têm coleta de resíduos durante esse período. Então, de 2014 a 2022, como que se deu essa expansão ou não. Então, com algum tipo de coleta, variou em uma tendência de crescimento clara entre 2014 até 2019, que retornou para 32% em 2022. Essa estagnação pode indicar a dificuldade em estruturar e manter programas eficazes de coleta seletiva na maioria dos municípios. O número de catadores passou de 23 mil ao ano em 2014 para 39 mil ao ano em 2022, com um crescimento de 68% no número de pessoas que contribuem diretamente para a atividade. Já no que se refere às unidades de triagem, que é onde o resíduo é levado para ser separado e destinado para a reciclagem, é possível observar um crescimento entre 2014 e 2022. O número de unidades
de triagem aumentou significativamente. Já a quantidade de resíduo que é processado nessas unidades de triagem, ela se manteve estável, com média assim, de 1 milhão de toneladas ao ano. Então, mesmo com a expansão das unidades de triagem, o número coletado ainda é bem padronizado, né? Constante. E esses resultados podem sugerir uma ineficiência no processo de triagem e valorização dos materiais, podendo estar relacionada à precariedade das unidades de triagem, falta de mercado para os reciclados ou a baixa qualidade do material coletado. A disposição final se destaca como o indicador mais preocupante na análise. A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu em 2014 como prazo final para a erradicação dos lixões, e o prazo foi prorrogado em 2024, mas os dados mostram que a meta ainda é um desafio a ser alcançado. A participação dos lixões na disposição final de resíduos sólidos, que havia caído de 2019 para 12%, ela volta a subir em 2022 para 14,3%. Mesmo que os aterros sanitários tenham um resultado significativamente maior na disposição final, a quantidade de lixões e aterros controlados ainda é muito expressiva, quase 30% os dois somados. A participação dos aterros controlados teve uma redução expressiva, de 16% para 11%, sugerindo uma migração dos resíduos não para os aterros sanitários, mas para os lixões, o que representa um grave retrocesso ambiental e sanitário. Então, a quantidade, as unidades de aterro controlado, ela reduziu. Entretanto, a quantidade de lixões teve um crescimento muito expressivo. Então, os resíduos não foram para os aterros sanitários, foram para os lixões. Por outro lado, a participação dos aterros sanitários, a forma mais adequada de destinação final, se manteve estável em média de 73% de massa de resíduo destinado, sem apresentar um crescimento consistente. Já na análise econométrica, que observou os fatores que determinam se ele vai ter ou não o seu resíduo coletado no seu domicílio, com relação aos sinais, apenas a variável masculina apresentou um efeito negativo, o que indica que ser homem reduz as chances que o indivíduo possua coleta de resíduos em seu domicílio. Com relação à variável sexo, observa-se que os homens têm 6,6% menos chance de ter os resíduos coletados do que mulheres. Já os indivíduos brancos têm 76% mais chances de ter coleta seja realizada do que indivíduos não brancos. Quando se fala em área urbana, onde a localização, a possibilidade de... Se a pessoa residir em área urbana, a possibilidade de será ainda maior, sendo os indivíduos que moram em área urbana têm 125 vezes mais chances de ter resíduos coletados do que indivíduos que residem na área rural. Já quando se fala na escolaridade, também é uma variável que influencia a probabilidade dos resíduos ser coletados, representando 6,1%. A variável renda também tem um impacto positivo na probabilidade de coleta de resíduos, sendo que o aumento de uma unidade no logaritmo de renda per capita aumenta a chance do resíduo ser coletado em 71%, ou seja, um aumento de 10% na renda per capita aumenta 5% a chance de o resíduo seja coletado. Em resumo, morar em área urbana é o principal fator associado à coleta de resíduos sólidos. Mais anos de estudo e maior renda
também aumentam significativamente as chances de um comportamento ambiental adequado. Além disso, o indivíduo ser branco também apresenta maior probabilidade de os resíduos sejam coletados, o que pode refletir desigualdades estruturais. Por fim, o indivíduo ser homem reduz levemente as chances dos resíduos serem coletados. Conclusões. Ao analisar a situação do manejo dos resíduos sólidos no Brasil em 2014 a 2022, pode-se destacar como pontos favoráveis a ampliação da amostra de municípios que aderiram ao Sistema Nacional de Informações de Saneamento, a alta cobertura da coleta domiciliar e o crescimento das unidades de triagem e do aumento de catadores. Contudo, cabe atenção aos avanços pouco expressivos da coleta seletiva, baixa eficiência de recuperação de recicláveis e o maior problema, o crescimento do número de lixões, demonstrando o retrocesso na disposição final ambientalmente adequada. Quanto ao segundo objetivo, de verificar as variáveis socioeconômicas que determinam se um indivíduo possui ou não coleta de resíduos sólidos no seu domicílio, o modelo Logit aplicado à Política Nacional de Resíduos, à Pesquisa Nacional de Análise do Domicílio, 2015, a PNAD, demonstrou que todas as variáveis analisadas foram estatisticamente significativas. A localização do domicílio mostrou-se o fator mais relevante, ou seja, residir em área urbana aumenta 125 vezes a chance de acesso à coleta comparado à área rural. Variáveis como renda e escolaridade também demonstram uma forte influência positiva. Além disso, a raça mostrou-se um fator de desigualdade, com indivíduos brancos tendo 76% mais chances de terem seus resíduos coletados que indivíduos não brancos. Por fim, a variável sexo apresentou um efeito negativo, porém menor magnitude, indicando que ser homem reduz levemente a probabilidade de ter coleta. Pode-se concluir que uma década após o prazo inicial da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o país não conseguiu cumprir suas metas principais, como também teve piora de um dos indicadores mais sensíveis. Isso evidencia a necessidade de políticas públicas mais eficientes, investimentos direcionados, mecanismos de fiscalização e apoio técnico aos municípios, em especial os menores da região Norte e Nordeste, na busca por reverter esse cenário e avançar em direção a uma economia mais circular. Com isso posto, finalizo a minha apresentação, agradeço a oportunidade. Muito obrigada.